Bom, primeiramente, bom dia a todos, mais uma vez. Olá, pessoal. Amados, perdão eu ter demorado a entrar, mas minha filha está com uma pontinha de febre e eu já estou com a cabeça preocupada já. Bom, hoje nós temos matéria nova para dar, mas também vou falar um pouquinho de outras coisas. Eu espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma boa semana, né? Porque a gente só se viu na segunda. Eu espero que eu tenha podido ajudar de alguma forma para que vocês tenham conseguido fazer as atividades avaliativas. Obrigada, meu amor, obrigada. Ela amanheceu com a garganta doendo, e aí ficou com o nariz entupido a noite toda. Enfim, agora eu tô sentindo ela meio quentinha. Aí é por isso que eu demorei a entrar, porque eu estava dando atenção a ela. Enfim, eu preciso dar um aviso importante antes da gente começar a nossa aula. Todo mundo sabe que nós temos 4 livros extra classe no kit, né, desse ano letivo. E nós já utilizamos um livro extra classe, né? E, independente da situação que estamos vivendo, que estamos passando, é necessário que a gente cumpra o nosso conteúdo programático. Então, essa semana, vocês estão em período de atividade avaliativa. No entanto, na semana que vem, a gente já pode marcar na sexta-feira, tá? Eu vou pedir que vocês comecem a ler o livro O Panfleto, tá bom? Quem possui o kit do ano letivo de 2020, né, com o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, tem 4 livros extra classe dentro da caixa. Nós já utilizamos um, né? E agora vamos usar o segundo, o panfleto. Tá bem, meus amados? Aqueles que não possuem, infelizmente, nesse momento, eu não tenho outra alternativa, tá? Eu vou ver com o Tia Beth o que a gente pode fazer, mas, enfim, nesse momento, eu estou dando o recado para a maioria, né, dos alunos que possui o kit, tá? Então, nós iremos começar a trabalhar o livro extra classe, o panfleto. Todos entenderam? Sim. Ó, Ei, professora, fala que isso aí não é aquele que tem cento e poucas páginas. na verdade, esse é um dos mais finos, Dani. Tem um mais grosso do que esse. Tem 190, tia. Professora, bom dia. Então, eu acabei de entrar aqui, então eu não sei o que você está falando. Você pode repetir para mim, por favor? Posso, né? Mas cuidado com a hora, hein? 8h15 já, hein? É só para falar que nós vamos começar a utilizar o livro extra classe, o panfleto, na próxima semana, tá? Se você possui o kit dos módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4,
tem 4 livros extra classe naquela caixa grande que veio os módulos. E aí, um deles é esse aqui, o panfleto. Vai ser o livro extra classe que a gente vai utilizar. Está bem? Entendeu? Entendi, tia, entendi. Obrigado, obrigado. Outra coisa. Foi pedido para que a gente iniciasse logo no início de agosto o módulo 3, tá? Foi pedido. E eu tenho sã consciência de que a gente trabalhou bastante, que nós fizemos bastantes exercícios referente ao conteúdo da atividade avaliativa. Então, hoje, nós iremos dar uma matéria nova. Hoje, nós iremos dar início a uma matéria nova. Então, hoje, nós utilizaremos o módulo 2. Podem pegar, por favor, e abrirem na página 74. As meninas que já sabem da situação daqueles que não têm o livro, tira foto, 74 e 75 pelo menos, e mande lá no grupo para que eles possam acessar. Ei, professora, isso de mandar foto, você podia aproveitar essa ideia, falar com o Beth de botar as páginas na plataforma do livro esta classe. Ah, isso aí eu tenho que ver depois, tá, meu amor? Isso aí realmente não compete a mim, tá bom? Posso até verificar, mas só depois. Todos. Nesse primeiro momento, nós não vamos utilizar o livro, não. Eu vou explicar a matéria. Eu acredito que eu consiga também compartilhar a tela do livro para aqueles que não têm. Eu estou vendo isso agora. Um momento, por favor. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês, aí vai ficar mais fácil. Mas nesse primeiro momento eu já estou com... Na verdade eu fiz todas, só estou terminando o final dele. Todas iniciais eu já fiz. Agora eu estou na parte final. Eu vou passar umas páginas para casa, páginas 55 a 61, que é uma interpretação de texto. E agora... Olá, bom dia. Falei. Mas eu tenho que falar um pouquinho mais alto mesmo. Fica tranquila. Show. Então tá. Então vamos lá. Todos me ouvindo? Todos me ouvindo? Posso começar? Tenho a atenção de todos? Sim. Ó, 74 e 75. Lívia, 74 e 75 do módulo 2. Por enquanto, tá? Depois a gente vê o resto. Bom, vamos conversar um pouco agora sobre a matéria antes de entrarmos no livro propriamente dito. Nós vamos começar a dar agora uma matéria que ela aparecerá em diversos temas na língua portuguesa. Então, esse primeiro contato ele se faz muito importante. É necessário que vocês aprendam de fato o que vem a ser esta matéria, porque daqui até o final de suas vidas, vocês lidarão com esta matéria para sempre. Hoje nós iremos conhecer o que vem a ser preposição. Preposição é um termo. Preposição é um termo que estabelece uma relação de sentido
entre duas palavras. Então, a preposição, ela vem entre duas palavras. Ela estabelece uma relação, ou de posse, ou de assunto, ou de companhia, ou de lugar, enfim. Tem que gravar que relação de sentido ela estabelece? Não. Porque automaticamente, quando você for ler a frase, você, na sua própria leitura, você já vai conhecer a relação de sentido que ela estabelece. Então, nós iremos aprender, neste primeiro momento, que existem dois tipos de preposições. As preposições essenciais e as preposições acidentais. As preposições essenciais, o nome já diz, ela é essencial, ela é importante, ela vai ter aquela classificação de preposição em qualquer circunstância. E a preposição acidental, ela vai possuir uma outra classe gramatical e naquele momento ela poderá ser usada como preposição. Então, as preposições essenciais, vocês já trabalham com elas, vocês já viram, porém, vocês não dominam, né, que o significado delas seja preposição. Então, exemplo, quais são as preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, traz. Então, essas são as preposições essenciais, que em quaisquer circunstâncias, elas serão classificadas como preposição. As preposições, o seu principal objetivo é estabelecer uma relação de sentido entre duas palavras. Quando eu digo entre duas palavras, porque no 8º ano vocês aprenderão um termo chamado conjunção. E a conjunção, ela estabelece uma relação de sentido entre duas orações. É diferente. Preposição entre duas palavras, conjunção entre duas orações. Então, a gente já consegue perceber que a coisa vai ficar um pouco mais difícil a partir de agora, no 7º ano. E por que é tão importante a gente aprender de fato o que vem a ser preposição? Porque no 3º bimestre, vocês vão começar a ver uma matéria chamada transitividade verbal. E a transitividade verbal, ela vai se dar através da preposição. Então, por isso que a gente aprende primeiro o que vem a ser preposição, para depois a gente aprender a transitividade do verbo. Ok? Vou apresentar as telas agora. Vocês verão que algumas páginas eu vou passar, mas é porque é nível de 8º e 9º ano. Vocês não precisam se preocupar com isso agora. Tá legal? Então, vamos lá. Tudo bem para todos? Todos estão vendo? Ótimo. Então, tá bom. Ótimo. Então, está bem. Então, por que eu digo logo no início do nosso slide que a preposição é uma palavra invariável? Porque a preposição, ela não sofre alteração. Ela não muda de gênero, ela não muda de pessoa, de número. Ou seja, meus amados, ela não sai do masculino para o feminino, ela não sai do singular para o plural. Então, ela é considerada um termo invariável. Ela não muda de forma, tá? Então, por isso que logo ali em cima a gente aprende que preposição é um termo invariável, que liga termos ou orações. Orações em último caso. Vamos nos prender agora que ela liga palavras, para ficar mais fácil, tá bom? Eu
tem alguns exemplos aqui que vocês irão perceber o que eu estou falando, tá? Então, vamos lá. Eu já tinha dito antes, né, que existem alguns tipos de preposições. As preposições essenciais são aquelas que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Elas terão essa classificação de preposição em qualquer situação. Elas não mudam de forma, elas não saem do masculino para o feminino, nem do singular para o plural. Essas são as essenciais. Elas se mantêm na sua forma original sempre. As acidentais são algumas palavras que possuem alguma outra classe gramatical e em um dado momento elas podem funcionar como preposição. E as locuções prepositivas, todos já conhecem o que vem a ser locução. Locução é quando a gente junta dois ou mais termos para formar uma única expressão. Até esse momento, o 7º ano já tinha visto a locução verbal. Nós já participamos disso aqui na nossa aula online. Locução verbal é quando nós temos dois verbos juntinhos para formar uma única expressão. E locução prepositiva é quando nós teremos duas preposições juntinhas para formar uma única expressão. Então, o que vem a ser locução quando nós utilizamos dois ou mais termos e formamos uma única expressão? Ok? Isso aí a turma inteira já tinha visto em um outro momento. Então, vamos lá. As preposições essenciais são aquelas que eu já venho dizendo há algum tempo, que atuam exclusivamente como preposição. Ou seja, elas não possuirão outras classes gramaticais. Então, vocês podem perceber que a primeira aqui é o a. E aí você fala assim para mim, mas professora, o a, ele é artigo definido. Sim, concordo, mas existe o a preposição. Como é que você vai saber essa diferença de quando o a é artigo ou quando o a é preposição? Muito simples, pessoal. Passem a frase para o plural. Se o a sair do singular e for para o plural, esse a é artigo. Agora, se o a permanecer no singular com a frase toda no plural, esse a é preposição. Então, exemplo, eu posso dizer que a menina chegou agora. Se eu passar a frase para o plural, eu digo as meninas chegaram agora. Opa, esse a, ele é artigo. Eu consigo mudá-lo para o plural. A menina, as meninas. Eu posso dizer que João atravessou o rio a nado. Vou passar a frase inteira para o plural. Vou pôr o outro sujeito. João e Pedro atravessaram os rios a nado. Opa, a frase toda foi para o plural e o a, antes do nado, permaneceu no singular. Então, esse a, ele vai ser classificado como preposição. Por isso que a primeira preposição essencial que a gente aprende é o a. O a, ele pode ser artigo definido, ele pode ser preposição também, tá? Como é que eu vou saber essa diferença? Mudando a frase para o plural. Se o a permanecer no singular com a frase toda no plural, esse a é uma preposição. Caso contrário, se ele for para o plural também, ele vai ser artigo definido. Tá bem? Então, essas são as preposições essenciais. Vocês já viram em algum momento no Fundamental 1. Se eu não me engano, vocês conhecem isso no 4º ou 5º ano, né? E agora a gente se aprofunda, porque agora vocês conhecerão outras matérias que precisarão lembrar do que vem a ser preposição. Tá bem? Então, essas são as essenciais que eu já havia dito antes. E agora nós temos as acidentais, que são palavras que possuem a sua própria classe gramatical, mas que em um dado momento elas podem ser usadas como preposição. Essa aqui, ó, que está só com X, é exceto.
tá? É X e C. Aqui o Czinho não foi posto, mas está errado. É só para vocês saberem. A palavra aqui é exceto, tá bem? Então, reparem, segundo é numeral, primeiro, segundo, tá? O como é uma conjunção comparativa que vocês vão aprender depois. Enfim, todas elas têm uma classe gramatical própria, mas em um dado momento elas podem funcionar como preposição. Por isso que elas são chamadas de acidentais, porque elas possuem uma outra classe e em algumas vezes elas podem funcionar como preposição, tá? As locuções aqui seriam prepositivas, tá? Vocês, por favor, consertem. Então, repare, são duas ou mais palavras que vão funcionar como uma única preposição. Aí aqui nós temos algumas. Abaixo de, acerca de, acima de, ao lado de, a respeito de. Reparem, são várias palavras que a gente utiliza sempre no nosso dia a dia e a gente não sabia que elas eram locuções prepositivas. Agora a gente já sabe, tá bom? Aí nós temos uma observação importante, né? Que a preposição, como já foi dito, é invariável. No entanto, pode se unir-se a outras palavras e assim estabelecer a concordância em gênero e número. É o caso do ao. Exemplo, vou ao shopping. Esse ao, a mais o, ele é considerado uma preposição, porque ele sofre uma combinação de a mais o. Então, nós começaremos a ver combinação e contração que tem valor de preposição. Nesse caso aqui, nesse primeiro caso, quando a gente for trabalhar, né, essa junção das palavras, nós iremos ver aqui, ó, a preposição é o por. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, tras. A preposição é o por. Mas, se eu fizer a junção com uma outra palavra, aqui no caso o, eu vou formar o pelo. Isso aí é uma regra ortográfica, tá? Desde que o mundo é mundo, não me pergunte por quê, né? Enfim, eu aprendi assim e estou passando assim também para vocês. E assim acontece com o pelo e com o pela. Como que o pelo e o pela são formados? Através da preposição por, tá? Então, vamos lá. Aqui embaixo, eu disse já, né, que é um processo de junção. No caso, nós temos dois, a combinação e a contração. Nós aprenderemos que a combinação, nós não perdemos membro nenhum, nós não perdemos palavra nenhuma. Então, exemplo, o ao é uma combinação, porque eu junto a mais o dá ao. Ou seja, eu não eliminei membro nenhum dessas duas palavrinhas. Então, eu juntei os dois, os termos ficaram, e aí é uma combinação. Assim como o aonde. Aonde também vai funcionar. Olha lá, preposição a mais o advérbio onde. Não perdi membro nenhum, fiz uma combinação chamada aonde. Olha como com a contração ela é diferente. Olha lá. Contração. Contração é quando a gente vai formar uma palavra, mas que perde algum membro dela. Então, reparem, o 2 ou o do é formado por D mais O. Reparem todos eles. D mais A, dá. D mais um, dum, duns, duma, dumas. O em, a preposição em, quando eu junto com o a, eu formo a parte do na, do no, do nas, tá? Do nos. Então, no, na, nos, nas é a contração da preposição em mais a, da preposição em mais o,
ou então mais as e mais os, tá? E aqui é o caso que a gente viu anteriormente, né? Por mais ó, pelo, por mais a, pela. Tá bem? Aqui nós temos outros casos que acontecem, né, com preposição e pronomes, que a gente utiliza no nosso dia a dia, dele, dela, deste, desta, desse, dessa. Reparem, algumas palavras vocês até aprenderam que elas possuem outras classes gramaticais, e elas estão aqui. Então, ó, daquele, daquela, disto, disso, todas elas sofrem uma coisa chamada contração, que é uma alteração para se formar esta nova palavra. Perde-se um membro para formar esta nova palavra. Tá? Então, preposições essenciais, nós temos aquelas que eu já até disse de cor, né? Preposições acidentais. As essenciais serão sempre preposição, em qualquer circunstância. São invariáveis, não mudam de forma. As preposições acidentais possuem outra classe gramatical e, em um dado momento, elas funcionam como preposição. As locuções prepositivas, quando juntamos duas ou mais palavras para formarmos uma única expressão. E aí a gente aprendeu que a preposição ela pode sofrer dois processos. Processos de combinação, quando não se perde membro nenhum, quando faz a junção, e processo de contração, quando se perde um membro para poder se formar uma outra palavra. Ok? Então, vamos lá. Bom, amados, agora eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês as páginas. Eu já estou pertinho, peraí. 74. Abram na página 74, por favor. Isso, 74. Agora eu vou compartilhar com vocês. Aí, o pessoal que não tem o livro está conseguindo ver? Tudo bem para todos? Aqueles que não possuem um livro, estão conseguindo ver o compartilhamento? Ótimo, ótimo, muito bom. Então, tá bom. Então, como a gente já teve o primeiro momento, né, de explicação, agora nós vamos para a página 74, que fala justamente desta matéria que eu estou falando, né, nesses slides que eu apresentei, tá? Então, vamos lá. Preposição, eu vou pedir a Leonardo Ramos que leia para mim, por favor. Princípio 4. Ok. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados, tanto a ela quanto a sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se a alimentação pré- e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. Reparem, pessoal, reparem que... Obrigada, tá, Léo? Reparem que no texto existe diversas palavrinhas que estão em negrito. Essas palavrinhas, elas são classificadas como preposições. E reparem a importância dessas palavras no texto. Se essas palavras não estivessem no texto, e se a gente fosse lê-lo, nós iríamos perceber que o texto ficaria um pouco sem sentido. Por quê? Porque a preposição, ela também tem por objetivo
de estabelecer uma relação de sentido com as outras palavras, de estabelecer uma relação de coesão. Coesão textual está ligado nas palavras do texto e coerência textual está ligado ao texto por um todo. Então, a coesão se faz importante através das preposições, dos pronomes, dos artigos, dos numerais, porque são eles que vão encaixando uma palavra na outra. Por isso que se torna tão importante. Por isso que a preposição ela é chamada de essencial, porque ela se faz essencial na produção de textos. Porque se a gente não tiver as preposições, o texto fica sem sentido, o texto fica confuso, a informação não é passada de maneira correta, ok? Então vamos lá. Na letra A, qual é a função das palavras destacadas no texto? Aí seria o segundo quadrinho, né? Eu já estou compartilhando a tela, o X fica mais fácil, né, da gente enxergar, mas eu quero que vocês compreendam que a função das preposições é de relacionar as palavras, é de estabelecer uma ligação, uma relação entre elas de sentido, tá? Então, na letra A é o segundo quadrinho, tá bem? Na letra B, nós teríamos que relacionar as palavras destacadas em cada trecho ao seu sentido. Então, repare, letra A, da Previdência Social, letra B, para essa finalidade, e letra C, em boa saúde. Aí nós temos os termos em negrito, da, para e em. O da, ele vai indicar objetivo, o para, ele vai, o da, ele vai indicar posse, o para vai indicar objetivo e o em vai indicar modo. Então, a ordem aí ficaria C de casa, A de amor e B de bola. C, A, B. Na número 2, nós teríamos que ler um outro trecho aí do regulamento. Estes direitos são outorgados a todas as crianças, ou seja, esses direitos são direcionados, esses direitos são para todas as crianças. Todas as crianças têm o direito a todos esses direitos, tá? Então, qual é a função da preposição a nesta frase? Ligar, relacionar os termos outorgados a todas as crianças. Então, a resposta dessa vou colocar em caixa alta só para ficar diferente, tá? Para que vocês saibam que sou eu que estou pondo. Pronto. Essa seria a número 2, letra A, tá? E a número 2, letra B. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da preposição. Aí seria o primeiro. A preposição não concorda em gênero e número com os demais elementos da oração. Por que ela não concorda? Porque ela é invariável. Ela não muda de forma. Então, essa seria a alternativa correta, tá? Então, eu vou pôr aqui. Pronto. Tudo bem até aí?
Tudo certinho? Agora nós iremos ler a página 75, tá? Lívia, pode ler para mim lá em cima o retângulo amarelo? Posso, tia. A Obrigada. palavra que liga duas ou outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido e dependência. É chamada de preposição. As preposições são invariáveis, isto é, não são flexionadas em um gênero ou número, e número. Pode continuar, Lívia. Veja abaixo as principais preposições da língua portuguesa. A, ante, perante, com, contra, trás, em, entre, para, por, sobre, deste, sob, após, sem, até e de. As preposições podem estabelecer sentido de posse, modo ou oposição, lugar, material, causa e etc. Observe o exemplo abaixo. As bonecas de Clara ficam em prateleiras de madeira. Continua? Continua. O D. D relaciona bonecas e Clara indicando posse. Em relaciona ficam e prateleiras, indicando lugar. E o outro D relaciona prateleiras e madeira, indicando material. Obrigada, querida. Então, por que eu disse anteriormente, logo no início da aula, que vocês não necessitariam de gravar, né, o tipo de relação que as preposições estabelecem. Porque a gente, ao ler, a gente já consegue entender. Quando eu digo as bonecas de Clara, o de Clara, as bonecas são de quem? De Clara. Então, eu já sei que as bonecas são da posse de Clara. Clara é a dona das bonecas. Então, esse de vai me indicar uma relação de posse. Aí, se eu digo, ficam em prateleiras. Prateleiras é o lugar onde as bonecas ficam. Ela arruma as bonequinhas todas em prateleiras. Ou seja, esse em aí me indica lugar onde as bonecas ficam. Em prateleiras de madeira. Poderia ser prateleiras de vidro, de plástico, de ferro, poderia ser até de tijolo. Mas, enfim, esse de é o material de que é feito a prateleira. Por isso que eu disse que não havia necessidade em gravar os outros nomes, que indica posse, que indica causa, que indica... Por quê? Porque automaticamente, ao lermos as frases, a gente vai saber de onde ou do que estará se falando naquele momento. Tá bem? Então, aí nós temos a parte de combinação e contração, que eu mostrei no slide. São as alterações que as preposições sofrem. A combinação não perde-se membro nenhum, não perde-se letra alguma, e na contração perde. Então, vamos lá. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Então, nós temos duas preposições em negrito, né? Quais são as preposições e os artigos que formaram essas palavras? Como é que vocês vão colocar? Uau, como que ele foi formado? Vou ajudá-los aqui, vou colocar aqui. Então, página 75, número 1, letra A. Como é que a palavra ao foi formado, pessoal? Direito, tia. Direito, amor? O ao, ele foi criado. A mais O? Isso, exatamente. Então, eu vou pôr aqui. Vocês coloquem exatamente assim como eu estarei pondo. A preposição a.
mais o artigo mais o artigo O, ponto, vírgula, e na palavra dos é a preposição de, mas o artigo os. Pronto, coloquem assim, por favor, tá? Esse barulho que vocês estão ouvindo é na casa aqui do lado que está em obra. Uma beleza. Vamos lá, posso continuar? Na letra B agora. Em qual dessas palavras não há alteração na forma da preposição e do artigo? No ao ou no 2? Ao. Isso aí. Muito bem. Pronto. Podemos? Deixa eu ver aqui. Daniel Gomes. Eu. Lê para mim, por favor, a página 75. A parte final aí, as preposições. Calma aí, tia, rapidinho. Daniel, toda vez que eu peço para você fazer alguma coisa, você pede calma aí rapidinho. Pô, tia, porque meu olho tá fechadão, calma aí. Ai, Daniel. Emanuel. Oi, tia. Para mim. É porque, ó, eu tenho rinite, eu acordo com Em qual você. página, professora? Emanuel está corrigindo o dever? Tô, professora, tô. Então vai. Lá embaixo, Emanuel, as preposições não estava acompanhando a correção, com certeza. Porque não sabe onde eu estou? Pode começar? Por favor. As preposições podem unir-se às outras palavras, formando um único termo. A ocorrência dessas junções é denominada combinação ou contração. Na combinação, a preposição a se junta a outra palavra e duas são pronunciadas. Mesmo exemplo. Vou aonde você quiser. Aonde igual a mais onde. Na contração, as preposições ligam-se às outras palavras e ocorre alteração de som e grafia. Exemplo, não nado nesse rio, nem que me paguem. Nesse é igual a em, mais esse. Continua? Pode deixar, meu amor. Obrigada. Virem a página 76. Deixa eu ver se aqui eu consigo. Isso. Tati, Oi.
Eu tinha tirado a foto até 75. Tira agora qual? 76 e 77. Tá bom. Por favor. Tá? Aí na página 76 nós temos um quadrinho que eu já mostrei para vocês como que acontece a junção da contração, que equivale às preposições. Eu mostrei isso no slide para vocês. Por isso que eu não pedi para que vocês copiassem nada, porque no módulo 2, na parte de preposição, está tudo bem explicadinho. Então, se vocês quiserem marcar, escrever, podem fazer isso no próprio livro, tá? Aí embaixo da página 76, nós temos um retângulo de crase. Crase é uma matéria que nós daremos depois, tá? Então, é só para vocês saberem que a crase, ela também é formada por uma combinação de preposição mais artigo. A crase é quando a gente utiliza aquele acento gráfico ao contrário, em cima da vogal A, tá bem? Aí vocês irão perceber que nós temos esta parte. Obrigada, Lívia. Mas que nós daremos crase em um outro momento, não será agora, tá? Aqui na outra página que já está aberta, para aqueles que está sem o livro. São 8h54. Eu vou fazer a chamada, porque ela leva um tempo, e aí na volta a gente vai para a página 77, tá? Aí a gente faz a 77 e a 78, tá bem? Então, só um instante. Vou pegar a folha. Tati, Oi. a Júlia pediu para eu te avisar que ela não pôde participar da aula porque ela foi resolver alguns problemas de família, tá? Tá bom. Bom, vamos lá. 23. Não sei não, 24. Vou fazer a chamada desta aula e na outra aula eu vou fazer novamente. Tá bem? Então, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Vou deixar compartilhando, porque a gente vai continuar, tá? À medida que eu for chamando, poderá ir saindo, tá bom? Aí saiam, bebam água, vão ao banheiro, enfim, façam aquilo que tem que fazer. Ah, os atrasados. Teve gente que eu liberei a entrada 8h34. Pessoal, a nossa aula começa às 8 horas. Eu ainda dou 5 minutos de tolerância para que todos entrem. 8h34 não é tolerância. Vocês precisam se responsabilizar, porque eu tenho certeza que a maioria dos casos não é a internet, é porque acordou atrasado, enfim, entre outros fatores. Então, por favor, os alunos atrasados, eu preciso que a partir da próxima semana vocês peguem no kit de vocês, no kit onde vem todos os módulos, tem 4 livros extra classe. Nós já trabalhamos com um e agora vamos trabalhar com este aqui, o panfleto, tá bem? Quem já quiser, quem já puder iniciar a leitura, seria muito interessante, tá? Porque como a gente está em aula online, não vai ter como fazer leituras online, Então, eu vou pedir algumas atividades, algumas tarefas, e vocês farão e me apresentarão. Então, eu preciso da colaboração de todos. O próximo livro extra classe a ser trabalhado na nossa aula será o panfleto, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou chamando e, à medida que eu for chamando, o aluno pode sair da sala. Carol Busson. Presente. Obrigada. Ana Clara. Presente. Ana Gabriela.
Não? Angelina. Presente. Obrigada. Brian. Brian, não? Tá. Bruna. Presente. Obrigada. Camille. Camille, não? Carlos Daniel. Presente. Obrigada. Daniel dos Santos. Daniel estava aqui agora, gente. Eduardo. Presente. Obrigada. Emanuel. Presente. Evelyn. Presente. Obrigada. Gabriela. Obrigada. Isabela. Presente. Obrigada. Isaac. Presente. Obrigada. Jennifer. Não. João Vitor Gouveia. Não, também. Júlia. Júlia não pôde vir. Cauã. Cauã Max. Não. Caio Lucas. Presente. Obrigada. Leonardo Ramos. Presente. Obrigada. Lívia. Presente, tia. Obrigada. Lorena. Obrigada, Lorena. Lucas. Presente. Obrigada, meu amor. Maria Clara. Presente, tia. Obrigada, querida. Miguel. Miguel, não. Pedro Barreto. Presente. Fred Mercury. Pedro Rocha. Pedro Rocha sempre fica por último. Pode sair. Quando for 9h20, você entra. Vitória Gabi. Presente. Obrigada, amor. E Yasmin? Não, né? Tá bem.